O que eu gosto de fazer é isso, descobrir mundos novos que tenham determinadas coisas de interessantes acontecendo e colocar isso em circulação, sabe? Colocar isso em circulação com outros mundos. Esse é uma espécie de mediador entre mundos diferentes. Acho que a televisão é boa para isso, né? Você vai num lugar, pega determinado tipo de imagem, fala sobre determinado tipo de coisa e mostra para um monte de gente que vai fazer outras coisas com isso. É mais ou menos isso, é mais um papel de mediador do cara que está ligando do que o cara que está fazendo alguma coisa. Eu não pensava em trabalhar com televisão, nunca pensei nisso na minha vida, nem tinha um interesse, mas como eu acho que todo mundo tem, de ver televisão e de querer fazer alguma coisa, de achar que aquele é um meio interessante de você expor ideias ou de fazer qualquer coisa com esse meio. Escrevi alguns artigos que foram publicados em muitos lugares, tipo Jornal do Brasil, Folha, sobre música. E teve um artigo específico na revista Bis, que eu escrevi sobre música africana contemporânea, música pop africana. Aí um cara, o Belisário, que virou um parceiro, a gente já fez muitas coisas juntos, ele me ligou uma vez e disse, eu não conhecia o Belisário, ele me ligou, deixou um recado na secretária, dizendo, eu sou o Belisário, eu li o seu artigo sobre música africana e estou pensando em fazer um vídeo sobre música africana e queria que você participasse de alguma maneira. Eu não acreditei muito naquilo, sabe, aqueles projetos que chegam na sua casa, milhares de projetos, e que nunca, eu achei que aquilo era mais um desses que não vai dar certo. Como é que uma equipe de televisão brasileira quer ir para a África, que era um assunto novo para a mídia internacional também, que não tinha nenhum programa como aquele. E eu disse, já que essas pessoas vão arrumar dinheiro nem nada. Mas aí me encontrei com o Belisário e a gente escreveu um roteiro, e que deu certo. Nós não tínhamos dinheiro para fazer uma pré-produção, uma viagem de pré-produção e de pesquisa. Então foi na marra, era chegar lá, ver que músicos estavam, ver que assuntos interessantes, conseguir as informações sobre o que estava acontecendo de mais novo e partir para sair gravando. Eu descobri, no meu amor, assim, à primeira vista, não foi pelo trabalho de televisão em si, mas foi pela possibilidade que esse tipo de trabalho te dá para entrar na vida das pessoas. Eu sou tímido, eu nunca vou chegar na rua e conversar com uma pessoa que me interessa, eu vou chegar em Lagos hoje e ir na casa do Fela Kuti e bater na porta e dizer, quero conversar com você porque eu acho você legal, não sei o quê. Mas na televisão você pode fazer isso, né? Você pode ligar para as pessoas e dizer, eu queria fazer uma entrevista, e as pessoas abrem as portas e foram acontecendo coisas muito interessantes na viagem, festas totalmente fechadas, a festa da nobreza iorubá. Aí eu disse, isso é muito bom, vou continuar fazendo isso. Passei os 2 melhores carnavais da minha vida em Salvador. Eu dei a sorte de estar lá, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo.
Mas eu vi aquele carnaval, primeiro o do Luiz Caldas, eu me lembro, o Luiz Caldas era a capa da Veja no momento, foi quando apareceu o fricote, aquelas danças novas e tal. E logo o carnaval seguinte foi o carnaval do Olodum, né? Foi o carnaval do Faraó. O Olodum surgiu, ninguém sabia direito de onde na cidade, as pessoas não estavam acompanhando a evolução dos blocos afros, que já existiam desde os anos 70, mas ninguém estava acompanhando. Aí, de repente, apareceu aquele bando, né? O Olodum, saído do Pelourinho, que não era ainda esse shopping center que é hoje, e subindo a ladeira do Pelô e cantando Faraó, falando do Egito. Aí aquilo foi um negócio... E as pessoas já sabiam cantar aquela letra de corre salteado. Aquilo foi importante, num primeiro momento, pela a invenção de um mercado de discos em Salvador, um mercado fonográfico em Salvador. As pessoas gravavam lá, faziam sucesso lá, tocavam na rádio lá. E isso era uma coisa que não acontecia na cultura brasileira recente, né? Tinha uma coisa de uma centralização enorme do Rio de São Paulo, que mandavam as músicas, a programação das rádios. Se você vai a Manaus, se você vai a Macapá, se você vai a Porto Alegre, aliás, Porto Alegre não, tem 2 rádios bobas, muito boas lá. Mas assim, você escuta mais ou menos a mesma coisa que está escutando. Não tem uma produção regional sendo veiculada pelas rádios e tal. Agora isso começa a mudar. O exemplo de Salvador foi muito bom, porque as pessoas viram que aqui era possível você não ter que mudar para o Rio e São Paulo, continuar em Salvador, fazer sucesso lá, ganhar dinheiro lá e depois virar ou não sucesso nacional. Eles acabaram virando, né? Aquilo era tão forte que tinha que escapar de alguma maneira para os outros lugares. Mas a coisa de Parintins também, sabe? Como a primeira vez que eu fui para Parintins, eu também disse, pô, eu estou aqui de barco no fim do mundo, né? 20 horas de barco de Manaus. E tem essas pessoas todas enlouquecidas cantando todas essas músicas que eu nunca ouvi. Isso mostra um movimento na cultura brasileira que eu acho que é de fragmentação, mas também essa fragmentação vai tornar possível uma relação mais de igual para igual entre todas as regiões brasileiras, sabe? Eu acompanhei mais ou menos o surgimento do rock, né, de Brasília e a trajetória das bandas. O legal seria que se as bandas tivessem permanecido, tivessem tido a possibilidade de permanecer em Brasília, sabe? Criar uma cena de Brasília e não ter que vir para o Rio e para São Paulo. A mesma coisa com o Mangue em Recife. O Mangue mudou a cara do Recife, né? Foi uma das coisas mais importantes que eu vi. Eles não ficavam mais reclamando, sabe, da vida, de que em Recife não acontecia nada. Eles fizeram uma coisa. Vamos fazer? Estamos aqui no bar bebendo cerveja e vamos fazer alguma coisa, e fizeram, sabe? Aquilo transformou Recife, que era uma cidade que eu passava para ir para João Pessoa, que é a minha cidade natal, eu não tinha o menor interesse pelo que estava acontecendo recentemente em Recife, de repente virou o centro da cultura pop brasileira, a coisa mais interessante, a coisa que ainda comanda, eu acho que a música pop brasileira, assim, no sentido... o disco do Chico Science é uma coisa que qualquer pessoa que faça música hoje no Brasil tem que ouvir aquilo e tem que responder aquilo de alguma maneira. Então, essas coisas são possíveis. E como é que você consegue transformar a cultura do país dessa maneira, sabe? Com força de vontade e criatividade. Eu acho que o rock foi uma coisa muito marcante na minha formação intelectual mesmo, assim. Muitas das coisas, lendo essas biografias de conjunto de rock, ou ouvindo as músicas me remetiam a determinadas coisas. Eu fui ler Ulisses, do James Joyce, porque eu li que era o livro preferido da Grace Slick, que era do Jefferson Airplane, sabe? Então, essas coisas, a minha leitura foi muito influenciada. Assim, o que David Bowie dizia que era bom de ler, aí eu ia atrás e todo o resto. Meu primeiro vestibular foi para engenharia química. Eu fiz o básico todo de engenharia. O meu irmão Herbert, ele fez arquitetura, fez até
quase o final, assim, ele estava no último semestre quando ele largou. E meu outro irmão, o Helder, ele é uma família bem nordestina, assim, todos os filhos começam com H, o nome dos filhos, então, como é característico do Nordeste. E meu outro, então o Helder fazia agronomia e também largou a universidade. Então foi uma crise, eu larguei engenharia química para fazer ciências sociais. Aí eu me lembro da minha mãe, sabe, dizendo, como é que você vai ganhar dinheiro como cientista social? O Herbert largou para ser... tem uma banda de rock. Na época, rock não tinha a menor pinta que ia dar dinheiro ou que ia fazer sucesso. Era início dos anos 80, sabe? Pré-boom do rock brasileiro, né? Também meu irmão, ainda pior, né? Largou a agronomia para ser road dos Paralamas. E que você vai ser carregador de equipamento, não sei o quê. O que é isso? Minha família regrediu de repente, sabe? Tava todo mundo bem encaminhado na vida. Mas foi legal e hoje é um outro tipo de relação. Eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, mas me mudei rápido para Brasília. Com 3 anos de idade eu já estava em Brasília. E eu acho que eu me considero, eu nunca pensei muito nisso, mas como um nordestino de Brasília, sabe? E é interessante de ver o desenvolvimento da cultura de Brasília. Brasília é cada vez mais uma cidade nordestina, né? E teve, por a característica da profissão do meu pai é militar, da aeronáutica, piloto da aeronáutica, a gente se mudou muito. Minha mãe conta, sei lá, 25 mudanças que a gente fez na vida. Então tinha uma coisa de aprender desde cedo a saber que as coisas não duram muito, sabe? Que tudo é meio passageiro, efêmero. Isso é bom, isso é ruim. Eu me lembro quando eu me mudei para o Rio, eu já tinha 17 anos, que eu encontrei meu primeiro amigo, porque a maioria dos meus amigos, ou de Brasília, ou que morava em base militar, todo mundo tem essa vida de sair mudando e de nunca ficar parado num determinado lugar. Então eu tinha que refazer praticamente 2 em 2 anos, todos os amigos, o jeito de ir para a escola, né, o currículo da escola e tal. E minha mãe, nesse sentido, foi genial, sabe? Porque a gente às vezes se mudava no meio do ano. Aí ela ia na escola, pegava os cadernos de dos alunos, sabe? Copiava todos os cadernos, que a matéria era completamente diferente da que eu tinha dado na última escola. Copiava todos os cadernos que ela dizia, olha, as crianças não são culpadas de estarem se mudando, elas não têm que fazer isso, culpado somos nós, então vamos tornar as coisas mais fáceis possíveis para ele. Então, eu acho que isso foi o que marcou mais, sabe, essa temporariedade das coisas e a aprendizagem que é conviver com isso, né, de mudar sempre. Quando eu conheci a primeira pessoa, um amigo meu que tinha morado na mesma casa a vida inteira, sabe, e que tinha estudado no mesmo colégio, eu disse, mas coisa incrível, sabe, como é que a cabeça de uma pessoa assim funciona, sabe, como é que você conseguiu viver assim? Eu não sei se eu acredito em Deus ou não. Há momentos que sim. Eu acredito em tudo. Eu entro num terreiro de Umbanda e acredito em tudo que está acontecendo ali. Acho que são os espíritos mesmo. Eu vou a um templo agora, nessa viagem pelo mundo português, a gente esteve em muitos lugares com muitas religiões diferentes. Eu vou num templo taoísta e cumpro todas as obrigações que tem que fazer, sabe? Acendo todos os incensos em todos os lugares.
eu vou ao templo budista e também rezo e acho que aquilo é bom. Acho que tem, mas isso tem em todos os lugares, né? Tem pessoas que estão ali para fazer o bem, tem pessoas ali que estão se aproveitando daquilo e vão fazer o mal. Acredito numa luta do bem e do mal, sabe, assim, no mundo, e que eu estou do lado do bem, sabe? Então, eu acho que em muitos desses lugares, em muitos templos, existem muitas pessoas que estão ali para fazer bem. E isso é reconfortante, é interessante. Mas pensar em vida depois da morte, nessas coisas, eu não sei, isso não é um pensamento que eu cultive muito, nem que me preocupe muito, sabe? Se terminar, terminou, se não terminar, se tiver um outro lance, melhor ainda. Mas eu acho que a vida já é interessante o suficiente, já é rica o suficiente, e variada e não sei, que é legal estar vivo, né? E ninguém sabe muito, né, sobre essas coisas, as explicações que a ciência pode nos dar, ou que a religião pode nos dar. Eu faço a mistura disso tudo e me divirto. Não adianta você ter uma atitude protecionista com relação às coisas que você gosta, tipo assim, não, o funk vai acabar com o samba. Samba não acaba, sabe? Se o samba for vigoroso, se aparecerem novos compositores como aparece o tempo inteiro no samba, sabe? A década de 80 foi uma década muito rica para a história do samba. Apareceram todos esses novos pagodeiros daqui do Rio, aquele primeiro pagode, que a indústria fonográfica também tentou transformar numa moda, que era Zeca Pagodinho, a maravilhosa Jovelina Pérola Negra, todo aquele pessoal. E hoje surge esse novo pagode, swing, sei lá como é que se chama, que é interessante também. Hoje as pessoas têm mania de execrar aquilo, sabe, de escutar aqueles discos e achar que é tudo uma porcaria. Mas eu acho que daqui a pouco tempo, sabe, eu não dou uma década para as pessoas estarem escutando esses discos e descobrirem alguns clássicos da música popular brasileira. É claro que o samba evolui por vários caminhos. O samba dito de raiz não vai terminar, eu acho que tem uma força enorme, aquilo não acaba, aquilo não termina. Mas quando você se torna muito protecionista, você mostra que você está fraco, né? Que você não tem poder para se impor num determinado tipo de situação. O melhor da cultura carioca, durante todo esse século, no século passado e antes disso, desde que o Rio é Rio, o melhor da cultura carioca aconteceu quando houve possibilidade de troca entre mundos culturais diferentes. Isso pensando no samba, nas festas do Divino, que eram as grandes festas populares do Rio de Janeiro no século passado, em Hélio Oiticica, na arte, morando na Mangueira, todas essas coisas, e eu acho que o funk, quando o funk, a juventude de Zona Sul começou a frequentar baile funk, era muito legal, assim, a coisa do chapéu Mangueira, de como é que é a vida das garotinhas de Zona Sul namorando as pessoas da favela, como é que isso circulou, isso é muito interessante. Eu acho que isso que tem que ser incentivado no Rio e não a separação, sabe? Esse que eu estou falando descontroladamente, né? Mas, exatamente a situação do Carnaval no Rio de Janeiro, né? O desfile no Sambódromo, que é muito interessante, eu acho o Sambódromo genial e tudo que aconteceu na história do Sambódromo eu acho interessante. Mas isolou completamente o povo, né? Você vê aqui as pessoas nos viadutos e tentando ver na concentração da escola o que está acontecendo. A maioria da população carioca. E coisas que eram muito importantes no Rio de Janeiro, como o Cacique de Ramos e essas coisas. Hoje tem 100 gatos pingados desfilando no Cacique de Ramos. Há 5 anos atrás eu vi 5.000 pessoas desfilando, sabe? E maior empolgação. Então essas coisas, assim, como é que o isolamento traz... É muito perigoso para a cultura de uma cidade como o Rio de Janeiro, sabe? Como é que pode trazer, ser um anúncio da morte, né?
de uma cultura e que uma cultura que tem a história do Rio de Janeiro não pode deixar que essas coisas aconteçam de maneira alguma. Eu acho que eu estou no meio de várias tribos, sabe? Eu acho que eu nunca vou pertencer a uma tribo. Às vezes eu fico olhando, sabe? Uma pessoa que está no Maracanã e que torce daquela maneira. Eu nunca torci, sabe? De ser possuído por uma coisa. Eu gostaria até de sentir essa experiência, sabe? Eu me lembro do baile funk, né? Eu ia para o baile funk, eu passei um ano da minha vida indo todo fim de semana para o baile funk. Eu adorava ver o baile funk. Mas eu não era daquele mundo, eu não sabia dançar daquele jeito, eu não tenho menor swing para fazer aqueles passos todos e me comportar daquela maneira. Eu gostava daquilo, sabe? Eu gostava só de ver, aquilo me bastava, sabe? Eu gosto de ver o mundo, sabe? Mais até do que... É difícil dizer isso, do que participar das coisas do mundo, eu gosto de ver, tem isso mesmo. Eu gosto de ver as coisas diferentes, gosto de estar em contato com as coisas diferentes. Tem uns amigos meus que dizem assim, que sair comigo para jantar é sempre uma expedição antropológica. Eu sempre escolho um restaurante absurdo, sabe? Um tailandês em Niterói ou algo assim. Porque eu gosto de, assim, eu tenho um prazer em comer uma comida que é diferente, sabe? Que eu nunca comi na vida, experimentar um outro sabor, um outro tempero. Talvez por eu ter tido esse tipo de criação, de mudar sempre, isso me deu o gosto para esse tipo de coisa. Acho que não é o gosto mais correto, não levanto nenhuma bandeira em relação a isso, sabe? Que todo mundo tem que ser assim. Acho bom. Acho que o contato com coisas diferentes faz você ser mais tolerante, você saber que você não é o dono da verdade, você ter mais... também, volta a expressão, né? Jogo de cintura, né? Em todo tipo de ocasião na sua vida. Mas... qual foi a pergunta mesmo?